eu gostaria de dizer o seguinte, né? Eu, evidentemente, como geógrafo, eu vou tender a fazer alguma coisa que vai lembrar vocês, professores de geografia, tá certo? E espero que vocês me perdoem um pouco por essa lembrança das aulas, provavelmente que vocês já não têm mais geografia desde o segundo grau, que já passaram tanto tempo, né? E que vocês vão ter que aguentar um pouquinho essa relação de professor com geografia. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Tá certo? Porque a cidade, como todos sabem, tem muitas dimensões pela qual a gente pode olhá-la, pode entendê-la, pode tentar analisá-la, tá certo? O meu olhar é um pouco de olhar de geógrafo, assim, né? Assim como ao longo desse fim de semana a gente vai ter vários olhares diferentes sobre ela. Tá? Além de olhar como geógrafo, me interessa, mais do que olhar estudos de caso, me interessa especificamente no que eu vou fazer aqui hoje, mais pelo estudo de caso, é tentar entender e mostrar a cidade como um todo, tá certo? E tentar entender um pouquinho dessas relações da cidade como um todo, tá certo? Em qual sentido a questão da Copa se insere aí, por exemplo? Ou qual sentido, como apareceu na palestra, né, as áreas especiais de interesse social vão aparecer na minha palestra. Tá? Eu poderia perguntar para você o seguinte: por que é que as AEIS se localizam onde se localizam? Por que é que elas estão localizadas ali, né, no mapa aqui desse que aparece ali no lado, já uma versão muito melhor, que depois vai aparecer mais tarde ali um pouquinho na apresentação também. Por que essas AES são naqueles lugares e não em outros lugares? Tá certo? Entender processos de localização é uma coisa básica da geografia, né? Na verdade, mesmo quando a gente está no segundo grau, a gente lembra de tem que saber onde é o norte, o sul, o leste, o oeste. Tá? Aliás, isso é do primeiro grau, tá? A gente tem que aprender essas coisas, por quê? Porque localização é uma coisa básica para a gente, tá certo? E a gente esquece que atrás dessa palavra localização tem muita, mas muita coisa envolvida mesmo, tá certo? E é um pouco disso que eu gostaria de falar com vocês, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai conversar. Por que é que as AEs estão localizadas onde estão localizadas, certo? A segunda questão, que eu vou já chamar a atenção de primeira de vocês, é o seguinte: nesse processo todo, tem um outro elemento que é de fundamental importância para entender processos na cidade, que é a famosa questão da terra. Tá? Em qual sentido? Na verdade, uma coisa que a gente esquece é que tem uma semelhança, digamos assim, entre questões de terra lá no campo, por exemplo, que o MST luta e várias outras, né, e processos no campo, na questão agrária, e processos que acontecem na cidade também. Na verdade, a localização das áreas especiais de interesse social tem a ver com terra também. Em que sentido? Tem a ver com preço de terra. Tá certo? Mas, além disso, eu vou fazer uma outra pergunta para a gente começar aos pouquinhos a destrinchar essas duas questões, localização e terra, mais um pouquinho melhor. Tá? A segunda questão é a seguinte: de novo, vamos lembrar lá da questão do campo. O que é que quase que consensualmente hoje em dia todo mundo diz, seja de esquerda, seja quase de direita também, né? Genericamente todo mundo é a favor da reforma agrária. O que varia é como se vai fazer essa reforma agrária. E o que genericamente também praticamente todo mundo hoje em dia concorda sobre a questão agrária e sobre o problema, né, do campo no Brasil é que, ao fazer reforma agrária, não adianta só distribuir terra, não é verdade? Transportemos isso para a cidade. Se não adianta só distribuir terras para fazer reforma agrária, não adianta só distribuir habitação para resolver o problema urbano. Não é verdade? Ou pelo menos não deveria ser verdade? Tá? Porque da mesma maneira que se você distribuir terra e essa terra estiver, por exemplo, a terra no campo, e essa terra estiver muito mal localizada, por exemplo, distante de centros consumidores, etc, etc. E se aquela terra, né, que se distribui na reforma agrária, não tiver estrada para distribuir a produção, etc, 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 certo? A possibilidade de dar certo essa reforma agrária é nula, não é verdade? Quer dizer, a própria questão de localização está presente na questão agrária e do campo também. Tá? Então, é a mesma coisa na cidade, na verdade.
tá certo? A gente discutir habitação sem discutir a cidade como um todo não resolve. Só distribuir a habitação, tá, pode simplesmente renovar o problema, só que agora, ao invés de casas irregulares de madeira caindo aos pedaços, agora casas uniformes em um outro local, tá certo? Por quê? Porque você precisa ter mais coisas além de dar casa, né, capaz de resolver o problema habitacional. Então, é essas duas coisinhas que a gente vai conversar um pouquinho, e evidentemente de uma forma um pouco mais rápida aqui, tá? Bom, se a gente vai começar com localização, nada melhor que começar com a coisa clássica que urbanistas, geógrafos e até alguns economistas também trabalham, que é uma relação que existe até hoje, e principalmente no Brasil, mais do que em alguns outros países, que é uma famosa relação centro-periferia, que tem a ver com localização, né? Dizer que alguma coisa está no centro e outra está na periferia é fazer uma relação entre dois lugares diferentes, tá certo? É uma coisa que a gente chama centro em relação a outro lugar que a gente vai chamar de periferia. Como é que funciona isso em Porto Alegre? Nossa primeira figurinha que nós temos ali, ela é meio feia, tá certo? Aqui no mapa de Porto Alegre não dá para identificar, para algumas pessoas ele fica meio estranho, pelo seguinte, tá? Aquele mapa ali, ele foi feito a partir dos setores censitários do IBGE. Tá? Então, por isso que ele fica uma conformação, você não identifica os bairros direito, você não identifica regiões de orçamento participativo ou coisas semelhantes. E, por exemplo, as ilhas ficam completamente distorcidas ali, porque são exatamente, não é a forma geográfica das ilhas, e sim a parte onde os recenseadores passaram para fazer o censo. Tá? Evidentemente, esses dados são do censo de 2000 ainda, que o censo de 2010 a gente só vai ter resultados completos em abril do ano que vem. Mesmo que esses dados que eu coloquei ali estejam 10 anos atrasados, eu posso garantir para vocês que, no geral, não vai ter mudado nada. Tá? Eu aposto no meu salário, tá, que depois, quando a gente fizer um mapa com os censos de 2010, não vai mudar muito, vai mudar um vermelhinho ou outro, mas o genérico, ou seja, a relação entre as áreas todas aqui de Porto Alegre não vão mudar, tá certo? Podem me cobrar depois, tá? Bom, então o que a gente vê ali, certo? Rapidamente. Quanto mais vermelho, são as áreas onde se concentram mais pessoas, pelo censo de 2000, com renda entre 1 e 2 salários mínimos, tá certo? Está circulado lá, para tentar deixar um pouquinho mais claro, onde é o centro histórico de Porto Alegre, tá certo? É aqui uma elipse que aparece, tá? E, portanto, para vocês terem uma ideia de onde ficam as coisas todas ali. Então, a coisa mais óbvia é que Porto Alegre tem um padrão que todo mundo ouve falar, mas normalmente a gente não enxerga isso, que é qual? Que as áreas mais centrais tendem a concentrar pessoas mais ricas, enquanto áreas mais afastadas dessas áreas centrais, ou as famosas áreas periféricas, tendem a concentrar pessoas mais pobres. Tá certo? Isso é uma questão absoluta? Não. Tá? Nós vamos deixar, por enquanto, as nossas questões mais simplificadas. Tá? Se a gente for olhar a próxima lâmina, desculpe, isso parece pré-histórico de falar em lâmina, né? Se a gente for olhar o próximo slide, tá? Melhor. Ele é o contrário. Tá? Ele pega pelos setores censitários do IBGE onde estão localizadas as pessoas que ganham acima de 20 salários mínimos em 2000 em Porto Alegre. Tá certo? Como eu disse, aposto que em 2010 isso não vai ter mudado. Tá certo? O que a gente vê ali? Exatamente o contrário. A concentração toda, ou seja, o vermelho mais forte, está exatamente nas áreas no entorno do centro histórico. Tá certo? Então, quando vocês ouvirem aquele negócio, aquele negócio, essa relação centro-periferia, que os ricos moram no centro, os pobres moram na periferia, não funciona mais, porque o centro de Porto Alegre, né, os ricos abandonaram o centro de Porto Alegre. Se a gente olha Porto Alegre como um todo, as áreas mais centrais ainda são ricos. Ainda que o bairro centro tenha tido um processo de esvaziamento populacional e, ao mesmo tempo, um processo que você teve, efetivamente, assim, os mais ricos saíram dos bairros centro-histórico,
tá? Mas eles continuam se localizando nas áreas ditas mais centrais, tá ok? Então, isso é básico, tá certo? Vocês já ouviram falar nisso, mas como geógrafo eu gosto que as pessoas enxerguem, tá certo? Isso no mapa, tá? Porque enxergar, a gente consegue enxergar relações de localização, tá? Se a gente conseguir imaginar esses dois primeiros mapas e for para o terceiro, tá? Que muita gente já viu esse mapa aí, tá? Os dois primeiros foram feitos, foi eu que fiz a partir do, enfim, eu montei a partir dos dados do IBGE, mas agora vão aparecer mapas que já estão circulando por aí em várias ocasiões, tá? Esse terceiro, todo mundo já ouviu falar, todo mundo não, mas suponho que muitas pessoas já tenham visto, tá? Ele é um mapa das obras de mobilidade da Copa, né? Bem, ele aparece então aí basicamente as intervenções viárias que vão acontecer, que teoricamente vão acontecer, que devem acontecer, não, né? Teoricamente porque ainda estão no início, mas efetivamente devem acontecer até 2014, né? Em relação à Copa do Mundo, né? Ora, mesmo que eu não tenha sobreposto aí os dois mapas, o que daria para a gente imaginar? Dá para ver que a concentração das obras é exatamente na área mais consolidada e aonde vivem os mais ricos em Porto Alegre. Aí vocês vão dizer, mas mobilidade urbana, alargar avenidas, botar não sei o que, favorece a todos. Tudo bem, a gente poderia até entrar nessa discussão, mas vejam bem, a localização das obras da Copa tende a se concentrar nas áreas já consolidadas da cidade. O que eu estou dizendo? O que quer dizer com áreas já consolidadas? São exatamente aquelas áreas onde você já tem uma gama de equipamentos públicos funcionando de uma forma melhor do que nas áreas periféricas. Ou seja, no fundo, as obras da Copa vão reforçar, vai ser um gasto a mais de dinheiro nas áreas da cidade e que já são melhores. Esta que é a questão, tá certo? É isso que eu estou tentando chamar a atenção de vocês de novo, questão da localização, tá certo? A localização das obras da Copa é no ar, que na verdade a gente poderia genericamente dizer que é da terceira perimetral em direção ao centro, onde vivem os mais ricos na cidade, tá certo? Aí, a gente poderia até fazer o contrário, ou dizer o seguinte, olha, eu não sou contra que tenha obras nas partes mais ricas, não é essa a questão, tá? Eu não estou querendo proibir a prefeitura de fazer obras na terceira perimetral em direção ao centro, não é essa a questão, certo? A questão não é essa, a questão é só ver como esses movimentos todos tendem a reforçar uma dinâmica urbana, tá certo? Que já é uma dinâmica que vai privilegiar novamente as áreas mais ricas da cidade. Certo? Porque quem reclama de engarrafamento normalmente são os mais ricos, certo? Que vão andar de carro, não vão andar de ônibus, né? E assim, tanto que, como todo mundo já deve ter ouvido falar também, né? Nos últimos tempos em Porto Alegre, uma grande reclamação que absurdo, né? A terceira perimetral passa só 2 ou 3 ônibus, não sei por que não liberam logo para os carros, né? Inclusive vários articulistas, né, da nossa imprensa, aquela coisa, né, que a gente ainda chama de imprensa, costumam reclamar desse fator, né, de que os carros estão engarrafados ali enquanto os ônibus circulam livremente. Bom, é para isso que existe corredor de ônibus, inclusive, né? Exatamente para os ônibus circularem livremente, tá certo? Mas enfim,